Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos deixar aqui algumas dicas, algumas chaves de leitura para você ler nesse mês da Bíblia, setembro, o livro de Josué, que é indicado pela CNBB. O livro de Josué ele contém a história dos israelitas desde a morte de Moisés até a morte de Josué. O nome de Josué era Oséias. Porém, quando ele começou a ajudar Moisés, ele troca para Josué. Josué significa Deus é salvação. Yeshua. Jesus, Deus é a salvação. E esse livro ele se divide em 3 partes. 3 chaves de leituras bem interessantes. Ele vai do capítulo 1 ao capítulo 12, ele fala da conquista da terra. E aqui eu faço a referência, para você ler depois, o capítulo 5, que fala do temor diante dos filhos de Israel. Do capítulo 13 até o capítulo 22, Josué ele fala da distribuição da terra. E o capítulo 23 e 24 é o discurso de despedida de Josué. E por que foi escolhido esse livro de Josué para ser lido no mês de setembro, diácono? Olha só, em 2021 nós estudamos Deuteronômio. E a CNBB propôs para 2022 o livro de Josué. Deuteronômio é a reflexão natural da proposta de Deus. E Josué é a concretização dessa proposta. É como nós lemos em 2020 a carta de Gálatas. Foi feita a reflexão da carta de Gálatas sobre a missão e o batismo. E em 2023 nós vamos ler Efésios, que é a consequência dessa missão, que é a nossa igreja. Josué é o cumprimento do pacto que é feito com Deus a Israel. Deus, ele coloca Josué na frente, mas a luta é dele. Essa batalha não é para favorecer Israel, nem o nome de Josué, mas para favorecer o interesse de Deus, de fazer cumprir tudo que foi falado por Moisés lá no livro do Deuteronômio. E o que é que Deus quer com esse livro de Josué? Deus ele quer estabelecer uma regra justa, onde não tenha mais crueldade, onde não tenha sacrifício humano, onde tenha terra para o povo morar. E Josué vai tratar da liderança do seu povo, a capacidade de liberar o povo a partir de um projeto. Aí você pergunta, onde está esse projeto, diácono? Está lá no livro do Deuteronômio. Todo o projeto de Deus, Moisés, é descrito e colocado em análise para aquele povo que caminhava para a terra prometida. O grande ponto, existe um grande número de pessoas que não tem terra para viver. Lá em Gênesis, no capítulo 47, ele fala bem direitinho, ele diz bem claro para a gente, para mim e para você. Ele vai dizer, vai falar de Josué, de Moisés, diz que José foi levado ao faraó e contou a ele sobre a questão dos irmãos deles. Olha só, era uma manobra administrativa, Gênesis 47. José foi vendido pelos irmãos, chegou a época da terra faltar, a seca chegar, aí precisava manter
comprar mantimentos, iam até o faraó. O faraó vendia, e José administrou muito bem as finanças do faraó. Mas chegou um tempo que acabou o dinheiro e eles precisavam de mantimento. Então o que foi que eles ofereceram ao faraó? A sua própria terra. Mas chegou um tempo que ainda faltava mantimento e ele não tinha mais o que oferecer. Então ofereceu o seu trabalho, tornou-se escravo. E o faraó, um grande latifundiário. Então nessa época, quem é que prevalecia o privilégio? Eram os sacerdotes e o faraó. Essa presença de Josué como liderança tranquiliza o povo para possuir tudo que Deus dá de bom e de melhor. No livro de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, esses 5 livros foram Moisés que escreveu, mas nenhum tem o seu nome. Mas o de Josué tem. Foi dado a Josué a liderança, mas Josué nunca foi um líder. Ele era apenas instrumento de Deus. Interessante, né? Esse livro de Josué, ele relata a vontade que ele tinha de estabilização do povo na terra prometida conforme a vontade de Deus. Essa narrativa da conquista da terra não é pela força humana, mas sim pelo braço, pela mão de Deus. E nós vemos aqui a distribuição da terra para diferentes tribos, para diferentes clãs, para diversas famílias. Era assim que Deus queria, é assim que Josué faz. O chão dado para todos, não para a minoria, mas para todos que precisam. Como está lá em Josué no capítulo 2, verso 14, ele vai dizer: quando o Senhor Javé entregar essa terra, nós a trataremos com lealdade e fidelidade. Olha só, todo profeta deve ser o defensor da família camponesa. E Josué, ele faz lembrança de Nabote. Lembra de Nabote? Onde o rei Acaz queria comprar a terra dele, porque queria, e a mulher vai e manda matar Nabote. E diz a Acabe que a terra é dele. Por que Nabote não queria vender a terra? Porque a terra era fruto da herança de seus pais. E ele deixou a terra para a família. É a relação que o povo tem da terra com Deus. No capítulo 22 e 24, ele vai narrar os finais de Josué. Mas só como chave de leitura, a gente recorda, e por que essa relação com a terra? Hoje em dia, muita gente que morre diz assim: eu quero morrer na terra onde eu nasci. Ou seja, vou voltar ao útero da mãe terra. Tudo que foi apresentado em Deuteronômio, como projeto, como proposta, agora o povo vai colocar em prática. Mas o povo esquece rápido das coisas. Ou seja, quando o povo enriquece, quando o povo engorda, quando se farta, eles se esquecem de Deus. Quando o povo se farta, se esquece dos mandamentos. Quando o povo se farta, se esquece do próximo, da partilha. Vai esquecer de tudo que falou lá no livro do Deuteronômio. Olha só, Josué faz a lembrança desse shalom, dessa harmonia consigo mesmo, com a terra, com o próximo e com Deus. Todo domingo a gente vai para a igreja
E o celebrante diz assim: o Senhor esteja convosco. E nós respondemos harmonicamente: Ele está no meio de nós. O Shalom de Josué está aí. E outra grande chave de leitura é a questão da liderança, colocando-se totalmente como instrumento da vontade divina, da vontade de Deus. Josué, ele exerce a liderança, mas Deus é ele que faz valer todas as coisas. Outra chave importante de leitura nesse livro, quando você for ler, o povo tinha condições de viver uma liderança, mas ele não vive porque ele é ganancioso, porque quebram a aliança. E a ganância, ela gera violência. A violência gera a morte. Então mostra aqui que o que Deus prometeu em Abraão, quem realiza é Josué, porque é obediente à vontade de Deus. A grande chave de leitura, que está esboçada também no livro de Josué, nos faz lembrar o Papa Francisco, quando ele escreveu a Laudato Si. Então, nesse processo sinodal que vive nossa igreja, eu e você, nós somos convidados a contribuir com essa igreja universal, a contribuir com a nossa arquidiocese, com a nossa igreja paroquial, com a nossa igreja comunitária. Josué é corajoso e diz: Deus está querendo que eu me permaneça firme no caminho, que eu não desvie, porque a liderança é toda dele. E Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembra daquela canção? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pois é, né? Então assim, essas são algumas pistas, algumas chaves de leitura que eu posso dar para você, na sua leitura do livro de Josué. Tá certo? Que você possa agora degustar de tudo aquilo que Deus gostaria que Josué fizesse, que nós façamos também no nosso dia a dia. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender melhor esse livro e ajudá-lo a motivar a sua leitura. Feliz mês da Bíblia, que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Boa leitura.